Graças e paz, irmãos, boa noite. Vamos ler a palavra de Deus lá no Salmo de número 113, verso 1 e verso 2. Salmo 113, verso 1 e verso 2. A palavra do nosso Deus diz assim, verso 1 e verso 2. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Amém. Que nós venhamos a atentar-se para a chamada, a adoração coletiva do seu povo, o povo do pacto, o povo da aliança, como nós temos aprendido aqui desde ontem com o pastor. Vamos orar, pedindo a graça de Deus sobre nós. Bendito Deus e Pai, nós mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em torno do Teu santo, poderoso e magnífico nome. Que nós venhamos a atentar, Senhor, para a Tua chamada. Que nós venhamos, ó Deus, a responder, Senhor, com uma fé viva, uma fé firme, forte, não uma fé meramente intelectual, não, Senhor, mas que a nossa fé, Senhor, seja conforme a Tua palavra. Ó Deus, que nesta noite nós sejamos mais uma vez instruídos dentro daquilo que o Senhor quer para nós, como igreja, como povo, Senhor, do pacto. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome e que tudo, Senhor, que nós formos fazer aqui, Senhor, seja para a glória do Teu santo e poderoso nome. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Cantar o Salmo 99. Reina o Senhor, grande em Sião, digno de todo louvor. Povos tremei, prostrai-vos, pois Ele é Rei. Quero invocar o Senhor, nosso Deus, no seu monte, porque Ele é justo, mas dá graça aos seus, doce a fonte. Senhor nosso Deus, e viver em paz. Santo e bondoso, dos pecados meus não se lembra mais. Vinde exaltai, sim, celebrai misericórdia e amor, pois seu perdão traz salvação ao infeliz pecador. Quero invocar o Senhor nosso Deus no seu monte, porque Ele é justo, mas dá graça aos seus, doce a fonte. Quero adorar ao Senhor nosso Deus e viver em paz. Santo e bondoso, dos pecados meus não se lembra mais. Santo e bondoso, dos pecados meus não se lembra mais. Podeis se assentar, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Lá no Salmo 51, verso 1 e 2, uma leitura em uníssono. Salmo 51, verso 1 e verso 2. Todos juntos.
A palavra de Deus nos diz assim, todos juntos, Salmo 51, verso 1 e verso 2. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém. Nesse momento nós vamos tirar um minuto para nós baixarmos nossa cabeça, orarmos pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Em seguida, depois de um minuto, eu vou pedir para um irmão orar por toda a comunidade. Oremos. Pedir para o nosso diácono Daniel orar por nós, Daniel, por favor. Amém. Vamos ficar em pé para a declaração de perdão. Vamos ler Salmo de número 32, verso 1 e 2. Salmo 32, verso 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Salmo 32, verso 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Que Deus em Cristo abençoe-nos como povo do pacto. Vamos cantar mais uma vez? Deus ser gracioso, conosco abençoando, fazendo, pois, teu rosto em nós resplandecer, a fim de que na terra se saiba o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Que os povos todos louvem a ti, os povos todos
alegrem-se exultando, as gentes com louvor, pois julgas retamente os povos com justiça e guias as nações na terra, ó Senhor. Que os povos todos louvem a Ti, os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, teu povo abençoa, ó sim, nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Ainda de pé para o momento de consagração de dízimos e ofertas, palavra de Deus, lá em Malaquias capítulo 3, verso 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Que Deus em Cristo abençoe o seu povo. Você sabe que a nossa igreja, ela leva isso muito a sério. Você vai ouvir muito eu falar isso. Por quê? Porque nós somos muito transparentes nessa questão. O seu dinheiro, você sabe, os seus dízimos, você sabe para onde é que vai. Então, contribua, dizime com alegria no coração. Deus abençoe os irmãos. Vamos cantar mais uma vez? Vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos
trouxe grande salvação. Hosana. Hosana, Hosana. Hosana ao nosso Rei. Hosana. Hosana, Hosana. Hosana ao nosso Rei. Vamos orar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, no qual foi depositado aqui, Senhor. Senhor, que o Senhor venha a continuar, Senhor, com o teu povo, que eles venham a devolver aquilo com alegria, com gratidão a Ti, sabendo que tudo vem de Ti, Senhor, tudo vem da Tua poderosa mão. Tu é o sustentador e o nosso Senhor. Pai, obrigado, que o Senhor continue com cada um que está aqui, Senhor. Aqueles que não puderam, Senhor, Tu sabe os motivos, e que eles venham, Senhor, a ter esta alegria também, esta oportunidade. Pai, eu te peço também, Senhor, pelo pastor Alex, que irá, Senhor, trazer a mensagem agora, a exposição da Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja usando, Senhor. Que o abrir e o fechar dos seus lábios seja conforme a Tua palavra. E que Teu Espírito, Senhor, use-o para que Teu corpo, a Tua igreja, seja edificada e exortada. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos. Pastor Alex. Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-los a que abram a palavra do Senhor na primeira epístola que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 2. Eu farei a leitura dos versos número 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Aproveitando que os irmãos estão aí abrindo a escritura, eu quero mais uma vez deixar registrado aqui a profunda gratidão pelo convite, pelo tempo que tive aqui com os irmãos, momentos realmente muito abençoados, não só aqui na igreja, mas na casa ali do presbítero Menezes, com sua família. De fato foi uma grande bênção rever e conhecer outros queridos irmãos e conviver com eles. E lembrem do pedido que fiz, né? Orem por nós e o quê? O convite. Vão nos visitar lá no Piauí, que vocês vão gostar, tenho certeza disso. O risco é vocês não quererem voltar mais, tá bom? Então vamos orar e em seguida eu farei a leitura do texto bíblico, tá bom? Bondoso Deus, estamos aqui para adorar o Senhor e queremos fazê-lo, ó Deus, também nesta ocasião da edificação, ao ler a Tua palavra, a ouvir a mesma, fazendo tudo isto, ó Deus, com fé, com alegria, com um desejo ardente, ó Deus, de sermos instruídos e transformados, segundo a graça e poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito, Deus Espírito Santo, haja em nós, a começar em mim, e nos conduza a este aprendizado, de sorte, ó Deus, que possamos em tudo glorificar o Teu santo nome, por meio da Tua ação em nós. Pedimos-te isso, ó Deus, não confiados em nós mesmos, porque não temos qualquer mérito, mas tão somente confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, no qual somos amados. É nele, portanto, que oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nós vamos ler, são 2 versos muito pequenos, nós vamos ler juntos, tá? 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Vocês abriram? Vamos ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Meus irmãos, nós não temos como separar aquilo que somos do que fazemos. Não há como separar. O Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelho escrito por Mateus, e eu queria que você, por favor, abrisse nessa porção, disse certa feita, na verdade, por ocasião do Sermão do Monte, o seguinte, Mateus 6, 7, 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Agora o 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Agora o verso 20, final de Mateus 7. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Eu creio que esse texto é muito claro e evidente, que na mente do Senhor, aquilo que nós somos é refletido pelo que nós fazemos. E essa não era certamente a compreensão do Senhor Jesus Cristo apenas. O apóstolo Paulo, seguindo a esteira dele, escrevendo a Tito, no capítulo 1, verso 16, vai falar acerca dos cretenses e quão mal eles eram. E disse, olha, eles dizem, professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras. Então veja que há uma relação direta entre aquilo que nós somos e dizemos crer com aquilo que nós fazemos. Não pode haver uma dissonância. Todavia há, infelizmente. Quando nós olhamos para esse texto, que foi escrito pelo apóstolo Pedro, nós estamos falando de alguém que experimentou de fato isso. E talvez na sua pior medida. Pedro foi o homem, como nós sabemos, que fez uma afirmação belíssima, que está registrada na Escritura também no Evangelho de Mateus. Quando Cristo os interpelou acerca de quem ele era, ou quem dizia ao povo ser Cristo, eles, olha, uns dizem que são profetas, outros dizem que João, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro afirmou, respondendo pelo colégio apostolar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas esse mesmo homem que acabou de afirmar isso, logo adiante disse, Senhor, não vai para Jerusalém. E ouviu de Cristo o seguinte, arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas do Espírito, mas da carne. Também esse mesmo apóstolo ouviu do Senhor Jesus Cristo o seguinte, você vai me negar, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele disse, olha, todos podem negar, menos eu. E assim disseram todos os discípulos, diz a Escritura. Mas também este apóstolo experimentou o quê? Negar ao Senhor Jesus Cristo, tal qual ele havia dito. O grande ponto é que esse texto está nos mostrando que nós precisamos, como pecadores, ainda que redimidos, entender que essa relação estreita existe e nós precisamos, em Cristo Jesus e pelas forças do Senhor, vivermos para que não haja discordância entre aquilo que nós somos e aquilo que nós o quê? Fazemos no Senhor, pelo Senhor, para a glória do Senhor. Olhar para esse texto, além de conceber essa questão relativa a Pedro, como disse, é também lembrar das palavras que ecoam nesse texto, que estão presentes no Antigo Testamento. Da lavra de Moisés, está aí Êxodo capítulo 19, quando o povo sai do Egito, então o Deus, o nosso Senhor, o Deus do pacto, fala àquele povo e se dirige com essas mesmas palavras que estão aqui. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19 e veja comigo se assim não o é. Êxodo capítulo 19. O povo é liberto do Egito, está sendo conduzido pelo Senhor à terra da promessa e ouve estas palavras solenes acerca da sua identidade pactual. Veja comigo, Êxodo capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso de número 3. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse,
Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Veja, essa palavra não era dirigida para nenhum outro povo, mas para o povo que foi liberto. E o que dirá? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então veja lá a correspondência com vocês são propriedade o quê? De Deus. E aí o texto prossegue e é dito: vós me sereis, verso 6, reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás a quem? Então aqui você está vendo Deus anunciando a esse povo algo que é essencial. A identidade desse povo, quem eles eram. E o que haveriam de fazer e ser a partir dessa identidade. Esse padrão perpassa toda a Escritura até esse momento em que chegamos aqui na epístola que Pedro escreve. Mas existe uma outra informação também muito importante para que a gente possa conceber e entender esse texto de 1 Pedro 2, 9 e 10 de modo mais peculiar. E eu queria que você voltasse para Pedro, a primeira epístola, e observasse comigo alguns detalhes importantíssimos dessa epístola. E o primeiro que quero destacar, irmãos, está aí exatamente, observe bem, ainda no capítulo de número 1. Olha o que é dito. Verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Então a identidade já começa a ser anunciada. Eles não são um povo qualquer, eles são o quê? Os eleitos. Eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Novamente, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação, mais um aspecto da identidade sendo aqui anunciada, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam o quê? Multiplicado. Então esse povo que é portador dessa identidade, que é o destinatário dessa epístola, não somente deveria estar ciente a partir do início da sua identidade, mas da sua missão. São eleitos para quê? Para a santificação do Espírito. Ou seja, Deus haveria de agir neles e conduzi-los a exercer o papel que lhes estava determinado. Mas há um outro detalhe importante, ainda no capítulo 1, agora vejam comigo, nos versos de número 15 a 17. Ele diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então é uma chamada a uma vida de obediência. Por quê? Verso 16. Porque escrito está, sede santos, o quê? Então esse povo deveria estar ciente, ao ouvir esta carta, que há uma identidade que começa desde o Antigo Testamento, que há um apóstolo que escreve e sabe o que é muito bem, o que é viver em dissonância com aquilo que ele é em Deus e o que ele faz. E esse povo deveria estar ciente que, uma vez que são eleitos do Senhor, eles têm uma missão peculiar: viver de modo tal que o nome de Deus seja glorificado. Mas aí, irmãos, nós nos deparamos com a última e essencial informação para a compreensão desse texto. É que no capítulo de número 2, há um contraste claro que foi estabelecido pelo apóstolo divinamente, que é o contraste entre aqueles que creem em Jesus e que, portanto, são portadores dessa identidade e aqueles que rejeitam a Cristo. Por favor, veja comigo o verso de número 6. Olha o que é dito. 1 Pedro 2, 6. Por isso está nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, então tem aqueles que creem e aqueles que não creem. Para esses é uma pedra preciosa, mas para os que não creem, do que se trata? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram o quê? Então ele está dizendo, olha, há um povo eleito, que tem em Cristo a sua pedra angular, mas há um povo desobediente, com o qual você não deve ser comparado, e nem seguir.
que não possui essa identidade. Por isso que há uma conjunção muito importante logo no início do verso 9, que aqui a gente perde um pouco de vista porque aparece primeiro o pronome. Ele diz assim, vós, porém. Então ele está fazendo um contraste entre aquele povo que rejeitou a Cristo com aquele povo que creu em Cristo. Vocês, porém, diferentemente destes, vocês têm duas coisas peculiares: uma identidade e uma missão. Esse povo não tem a identidade que vocês têm. E esse povo não tem o quê? A missão que vocês têm. Por isso que nessa noite eu quero falar aos irmãos exatamente sobre isso. A identidade pactual da igreja leva a igreja a cumprir a missão que Deus lhe deu. Se você está consciente de quem você é em Deus por meio de Cristo, certamente você será conduzido a cumprir a missão que só você, como igreja, pode cumprir. E eu queria que os irmãos olhassem então para esse texto, a fim de que a gente pudesse, em primeiro lugar, observar quais são os aspectos distintivos dessa identidade. Está aí presente no verso número 9, na primeira parte. Olha o que é dito. Vós, porém, sois. A construção que o apóstolo Pedro adota aqui é como se ele estivesse dizendo, eu quero predicar vocês, eu quero qualificar vocês. Então, o que está sendo dito a partir deste verbo aqui, que é o verbo ser, é para que as pessoas entendessem que aqui não é um uso aleatório da palavra, mas há uma relação íntima, há uma relação que não pode ser mudada, é pessoal. Não dá para entender outro povo que tenha essa identidade é própria do povo do Senhor. E esse povo se distingue em quê? Primeiro, eles são uma raça o quê? Eleita. Mais uma vez, o Senhor Deus faz com que o apóstolo Pedro use duas palavras interessantíssimas com relação a esse aspecto. Raça está distinguindo o povo de todas as demais nações, mostrando que dentre todas as nações, somente este povo recebeu a vocação eficaz. O que ele está dizendo é que Deus poderia ter escolhido qualquer outro povo, mas aprove a ele olhar com misericórdia, com compaixão, para este povo e escolhê-lo, não porque houvesse nada especial, mas por uma demonstração de poder, da graça e da misericórdia. Então isso já faria com que aquele povo olhasse e entendesse o seguinte, olha, dentre tantas nações, Deus olhou para nós. E aqui eu quero trazer à sua memória o texto que lemos ontem à noite. Vocês lembram que em Gênesis 11 a linguagem foi o quê? Confundida, e a partir dali surgiram várias o quê? Nações com idiomas diferentes. E dentre todas aquelas nações se destacou uma família específica, os descendentes de Sem, que decorre dessa descendência a pessoa de Abraão. Então, por que dentre todas as famílias que ali estavam, e aqui o termo é o mesmo para nações, para etnias, só estes foram escolhidos? Por quê? Eu creio que aqui cabe o que está em Ezequiel 33 e 36 também, quando o povo do Senhor ouve o seguinte, fique bem claro isso, Israel, não é por amor de vós que eu vos escolhi, mas pelo meu santo nome. Nós fomos eleitos, irmãos, não porque Deus viu em nós algo bom, mas porque Ele soberanamente decidiu nos amar. É a sua identidade, eleito de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso. E em algumas das suas epístolas ele traz esta expressão que é muito peculiar. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. E veja comigo a compreensão de que foram chamados pelo Senhor eficazmente. Efésios capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele,
e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em quem? No amado que é Cristo Jesus. Então a primeira questão distintiva da sua identidade é que você é um eleito de quem? De Deus. Ele o chamou eficazmente. Mas o texto traz uma segunda indicação. Por favor, volte seus olhos mais uma vez para Pedro, a epístola, e é dito que esse povo é um sacerdócio o quê? Real. E é interessante, irmãos, a gente observar essa ideia de sacerdócio real, porque o povo de Deus, quando você olha para o Antigo Testamento, você tinha uma nação, ou dentre a nação, um povo específico que haveria de exercer esse ministério sacerdotal. Qual era a tribo? Tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi, uma família escolhida, que viria o quê? Aquele que haveria de ser o sumo sacerdote para ministrar junto com os seus filhos ali por turnos sucessivos. E essa tribo ela não recebeu herança específica, porque a sua herança já estava ali separada, que seria o Senhor. É interessante lembrar, para nós que lemos esse texto hoje, que aquela tarefa era específica daquela tribo. Todavia, aquilo apontava para o sacerdote maior que haveria de vir e faria do povo todo uma nação de sacerdotes. Mas não sacerdotes como eram os sacerdotes de Baal. Não sacerdotes como eram os sacerdotes de Diana, ou de Astarote, ou qualquer outra divindade pagã. Era um sacerdócio o quê? Real. Então a palavra aqui foi escolhida meticulosamente para mostrar que esse sacerdócio era um sacerdócio de origem divina, soberanamente administrado e que apontava para a excelência, a grandeza, o poder e a majestade de Deus. Você não é um sacerdote de um Deus qualquer. Você é sacerdote do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Esse povo deveria olhar para isso e se alegrar e render graças a Deus. Você é um sacerdote de Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente tende a esquecer quem nós verdadeiramente somos. E outras pessoas se apropriam disso de modo tão indevido, né? Eu lembro que certa feita eu vi uma pessoa orar e eu acho que ela estava imitando alguém, porque a plástica da situação era tão bonita, tão bela aos olhos humanos, mas ela dizia: Senhor, eu sou filho do dono que é o Senhor. Então eu determino que assim seja na vida dessa pessoa. Eu acho que ela entendeu errado a identidade, ela tomou isso por exagero. De fato, nós somos filhos do Senhor da terra e dos céus. De fato, nós somos filhos eleitos daquele que é o dono do ouro e da prata. Mas nós precisamos entender que tais coisas devem fazer com que nós sejamos humildes e, ao mesmo tempo, ousados no desempenho da função. Mas tudo de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Sem exageros, sem retirar nem pôr, mas seguindo estritamente o que ele nos diz. Sacerdócio real, porque o sumo sacerdote é o Rei Jesus Cristo. Mas há a terceira característica, e esse aqui é maravilhoso. Além de ser um sacerdócio real, nós somos uma nação o quê? Santa. E nesse sentido, o santo se aponta para duas coisas. Primeiro, no sentido de que nós fomos retirados do mundo impuro, daquele mundo sujo, que jaz no maligno, fomos chamados para uma comunidade separada como eleitos de Deus, mas ao mesmo tempo fomos chamados desse modo, mas para vivermos também de que modo? Santo. Por isso que o verso 16 do capítulo de número 1 é tão importante nesse contexto. Escrito está: sede santos, porque eu sou o quê? Santo. E aqui eu quero trazer à sua memória dois aspectos do livro de Levítico. Imagina que você já tenha lido esse livro. E você vai ver que esse tema que está aqui de santidade aparece em Levítico. É o tema desse livro. Mas quando Deus vai falar de santidade para o povo, essa santidade ela abarca duas ocasiões importantes. E tem tudo a ver com o que está sendo dito aqui na epístola de Pedro.
A saber, a santidade deveria ser tomada diante de Deus na hora do culto. Então você tem prescrições culticas até a metade do livro, até o evento da expiação. E depois você tem a santidade para além do culto, que seriam as prescrições sociais. Em outras palavras, está sendo dito o seguinte: o povo de Deus foi chamado para ser santo, não só quando está na presença de Deus, mas também aqui, nos dias de hoje, quando o culto se encerra e você dirige para a sua casa, a partir desses portões, lá também, você é uma nação o quê? Santa. Como é que a gente sabe disso na epístola? Porque a partir do capítulo 2, verso 11, Pedro vai dar uma série de exortações que envolvem a prática de santidade, onde? Nas relações com a autoridade, nas relações domésticas, com senhores, no que toca ao trabalho, e até com crentes também. Então essa nação, ela tem esse chamado especial, esse aspecto distintivo, porque nós não somos crentes de fachada. Nós não somos crentes que se apresentam como tais somente no momento do culto, mas também aqui, e para além daqui, quando saímos da casa do Senhor. Nação o quê? Santa. E nesse sentido, irmãos, não é só um crente que é santo, é a nação que é santa. Então, a sua impureza afeta o seu irmão, mas a sua santidade pode também conduzir o seu irmão a, constrangido pelo amor, também ter uma vida santa. Nação santa. Mas há o último aspecto distintivo, irmãos, que é um povo de quê? Propriedade. A ideia aqui é muito simples, é a ideia de que alguém pagou por você. E onde foi esse pagamento? Na cruz. Abra a Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses 2, 14. Eu quero falar para os irmãos acerca desse pagamento sob duas perspectivas. A primeira é essa que está aqui em Colossenses 2, 14. Eu vou ler o verso 13 e os irmãos vão ler o verso 14. Aqui está como essa dívida foi paga. Lembrando, irmãos, que a dívida foi paga não a Satanás, viu? Só essa ressalva, mas isso aqui é muito importante. Nós não temos dívidas com Satanás. A nossa dívida era com Deus até o momento em que Cristo pagou. Está claro isso aqui, não é? Então você não vive constrangido por Satanás como se estivesse devendo a ele. Nossa dívida era com Deus, porque nós quebramos a lei de Deus. Então assumimos um grande problema, contraímos uma grande dívida, que só podia ser pagado por um grande Deus, eterno, infinito, porque a dívida era de proporção infinita. Assim sendo, como ela foi paga? Eu vou ler o 13, irmãos, leis o 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. 14. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Olhe para mim aqui agora. Por que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus? Isso é uma razão de alegria para nós. Quando ele diz aqui, cancelou o escrito de dívida, existe aqui dois tipos de credores. E deixe-me exemplificar. Vamos supor que eu estivesse devendo um valor ao pastor. Ok? Eu estou devendo a ele. E ele vem me cobrar. Aí o presbítero Menezes se dispõe a pagar minha dívida. Só que ele paga a dívida ao pastor, eu não devo mais ao pastor, mas ele diz para mim, olha, você não deve a ele, mas agora você continua devendo o quê? A mim. No caso, para ele. Eu continuo devendo. Só mudou o quê? O credor. Minha situação mudou em alguma coisa? Nada. Não é assim que o povo faz no banco? Está com a dívida e pega em outro banco para tirar. Ele continua devendo. E talvez o rombo seja maior do que o primeiro. Ainda tem o juro. Mas não é esse o pagamento que foi feito. Agora pense nesse credor. Eu estou devendo ao pastor. O irmão se levanta para pagar minha dívida. Ele paga a dívida todinha, zerou a conta. E aí eu vou procurá-lo e eu digo assim, e quanto é que eu lhe devo? Ele disse,
você não me deve absolutamente nada. O pastor recebeu o que estava devendo? Eu estou devendo? Quem assumiu? Quem assumiu? O que ele fez para pagar eu não sei, ele só me deixou agora livre. Ele assumiu toda a responsabilidade e não me lançou em rosto. E o pastor não pode mais me cobrar. E ele também disse que não vai me cobrar, porque ele fez isso graciosamente. Esse foi o pagamento que Cristo efetuou. De sorte que agora ele é o quê? O meu dono. Porque ele pagou com preço de sangue pela vida do seu povo. E quanto nós devemos a ele? Nada, porque não temos como pagar. Por isso que salvação não é por obras, é graça. Fomos comprados por preço. Agora olha que coisa maravilhosa está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, tentando fazer a mediação entre Onésimo e Filemon, manda Onésimo de volta à casa de Filemon e diz assim: olha, eu quero que você o receba como irmão. E se alguma coisa ele te deve, põe tudo em minha conta. Eu digo, eu vou pagar. Filemon podia cobrar Onésimo? Não. E de Paulo ele ia cobrar? Não, porque ele diz que é filho, você deve a mim mesmo. Está tudo certo, está pago. Meus irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é que esse texto de Pedro mostra para nós uma realidade preciosa. Você não é um crente endividado. Nem com o diabo, nem com o mundo, nem com seus pecados e nem com o Senhor, que é a quem estávamos devendo desde a nossa criação. Porque Cristo pagou, por isso que ele pode dizer, vocês são o quê? Propriedade exclusiva de Deus, porque somente ele poderia pagar por você e ele o fez na cruz do Calvário. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, a partir da nossa identidade, é que nós somos um povo diferente. Isso não deve ser razão de orgulho para olhar os outros diferenciados, não, mas para entendermos humildemente que nós somos povo do Senhor, que estamos perdidos e fomos comprados por preço, que somos chamados e somos uma nação que deve estar aí posta pelo Senhor para ser bênção às outras nações, como expliquei ontem. Por quê? Porque nós somos sacerdócio real, portanto devemos agir em nome do Senhor. Você tem consciência disso? Meus irmãos, uma das coisas que eu tenho visto como pastor nos aconselhamentos é o grande número de pessoas que têm crise de identidade. Já viu isso? E a crise é tão grande que algumas delas chegam, a tentar se parecer com outras, e às vezes até com animais. Não é? Você nunca viu gente que fez tatuagem tipo camaleão, porque ela se via como camaleão? Gente que se tatuou como onça, porque se via como onça? Nunca viu isso? Quando a nossa identidade é tomada em Deus, por meio de Jesus Cristo, nós entendemos quem Deus é e quem nós somos. E que somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, criados para a glória do seu nome e para viver para o seu inteiro agrado. Você precisa entender quem você é. Você não terá dificuldade de entender se é macho ou fêmea. Você não terá dificuldade para entender qual é o seu papel na família, na casa, na sociedade. Você não terá problema de reconhecer a autoridade, porque você sabe qual é a sua identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Você, adolescente que está aqui hoje, talvez confuso de ouvir tantas coisas. Quem sabe você até é jovem, está com a mesma cabeça confusa. E até alguns adultos, em meio a esse mundo mal, estão do mesmo modo. Você precisa se ver em Cristo. Ele é o padrão perfeito da nossa identidade, porque fomos criados à imagem e semelhança dele, e a despeito da queda, fomos recriados nele. Sua identidade é essencial. Quem é você segundo Deus?
Então a primeira coisa que o texto nos coloca é nossa o quê? Identidade. Agora, a partir da identidade, agora você tem uma missão. Deixa-me dar um exemplo disso. Isso aqui é o quê? É um celular. Eu posso martelar com esse celular? Posso pegar um prego aqui? Poder até posso, né? Mas é a função dele? Por que não é? Porque ele não foi feito para isso. Qual é a sua identidade? Nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação e um povo de... Agora ouça o que Deus quer que você faça. Por favor, verso 9. Segunda parte. A missão da igreja. A fim de... O quê? Essa partícula aqui, ela indica propósito. Qual é o propósito daqueles que têm a identidade, conforme foi descrita, que está em contraste com aqueles que são descrentes? Ou seja, descrentes não têm essa identidade, e descrentes não podem exercer esse papel porque eles não têm essa identidade. Qual é o propósito? Você tem tudo isso, e é tudo isso, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas. Proclamar. Essa é a missão que você tem a partir desse texto. É a ideia de anunciar, de declarar amplamente, de divulgar, de publicar, de fazer conhecido pelo louvor, pela celebração, quem Deus é. E aqui, pastor, me perdoe, eu não olhei para trás. Mas estando lá na igreja, estou no púlpito quando a igreja está cantando, e eu olho, e eu digo isso para eles, não estou sendo maledicente, já disse isso para eles. Me causa muita estranheza alguém que foi alcançado pelo Senhor, que tem essa identidade, que no momento do culto não abre a boca para louvar ao Senhor. Esse é um momento de proclamação. A pessoa que está do seu lado ouvindo você cantar, e aqui não importa se a sua voz é afinada ou desafinada, se é feia ou bonita, não importa, é a voz que Deus te deu. Ela está ouvindo as verdades de Deus, por isso que nossos cânticos precisam ser bíblicos. Ela está ouvindo as verdades de Deus, testificando na sua mente e no seu coração quem Deus é, o que Ele fez por você. Isso é uma proclamação. Quando o Evangelho está sendo anunciado daqui, proclamação. Mas muitas vezes é negligenciado. Há um comentarista que diz algo bem interessante, eu quero ler do jeito que está lá. Ele diz assim: Pedro mostra qual é a tarefa do povo especial de Deus. Como pastor habilidoso, Pedro se dirige aos leitores de modo pessoal e diz: para que vocês possam proclamar os louvores a Ele, por isso que eu estou falando do culto, proclamar os louvores a quem? A Deus, o qual o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. A igreja deve proclamar verbalmente as virtudes louváveis de Deus, seus feitos, seu poder, glória, sabedoria, graça, misericórdia, amor e santidade. Você proclama isso? Você, jovem, criança, que ouve o Evangelho, senhor, senhora, você proclama isso? Nas oportunidades que Deus te dá, você fala das grandezas de Deus? Ou Deus não é tão grande para você? Meus irmãos, essa missão é da igreja, não é do mundo. Porque o mundo não falará bem do Senhor. A igreja tem como missão, à luz desse texto, proclamar as grandezas de Deus. Nós ouvimos essas grandezas, nós somos alimentados com essas grandezas, e nós devemos proclamar das grandezas do Senhor. E ele diz assim: a igreja, através de sua conduta, deve testemunhar que são filhos da luz e não das trevas.
Quando nós falamos das grandezas de Deus, nós estamos falando de toda a excelência moral do Senhor, dos seus atributos perfeitos, maravilhosos, plenos. E olha que coisa interessante quando isso acontece. Abre a sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 4. Quando o povo de Deus entende essa missão de proclamação e vive a partir da palavra de Deus, algo esplendoroso acontece entre os gentios. Olha só. Imagine então o povo proclamando isso através do culto e vivendo e proclamando isso para além do culto. Olha o que acontece. Deuteronômio 4:1 diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis, digo, e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós, que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpre-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Ouvindo todos estes estatutos dirão, olha só que os ímpios dirão, certamente, este grande povo é gente o quê? Inteligente. Leia 7 agora. Pois que grande nação a que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação, verso 8, a que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Vocês estão vendo? Quando esse povo está consciente da sua identidade, e vive em adoração ao Senhor, e vive em adoração ao Senhor no mundo, automaticamente as pessoas chegarão e dirão, que povo é esse? Que Deus é esse? Que lei é essa? Que culto é este? Uma vez eu recebi uma pessoa na igreja e ela disse que, assim, a gente saía, ao final ficava cumprimentando, né? Ainda hoje fazemos isso. E ela disse, pastor, eu vim para ficar. Nunca tinha visto essa pessoa, né? Vim para ficar. Tem acontecido isso com muita frequência lá, graças a Deus. Aí, mas eu disse, que bênção. Como é seu nome? Você veio de onde? Eu disse, vim de onde eu tive que sair. Eu disse, por quê? Porque eu não estava mais reconhecendo como igreja de Deus, porque eu não sabia mais o que estava acontecendo lá dentro, na hora do culto. E ela disse, olha, eu cheguei aqui, eu pude orar, eu pude ler e ouvir a Bíblia. Eu pude cantar e ouvir o cântico. Pastor, eu fiquei em silêncio ouvindo a igreja. E fazia tanto tempo que eu não ouvia isso. O testemunho dos santos, que é o testemunho de Deus. Vocês estão entendendo? Somente a igreja pode fazer isso. Aqueles que são raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo que? De propriedade exclusiva de Deus. O que você é está diretamente associado com o que você deve fazer para glorificar ao Senhor. Mas algumas pessoas poderão dizer assim, não, mas Deus quis fazer porque Ele quis, eu não pedi. Tem gente assim, não tem não? Tão orgulhoso. Aí Pedro dá a razão pela qual nós devemos viver de acordo com a nossa identidade. Por favor, volte seus olhos comigo agora para o finalzinho do texto, que é o verso 10. Por que nós devemos proclamar? Então ele dá agora o motivo, a identidade, a missão e o motivo. Qual é a razão pela qual eu devo fazer isso? Olha o que é dito. Vós sim, que antes não erais o quê? Mas agora sois, mudou. Então a primeira razão que ele dá é porque vocês o quê? Mudaram, vocês não eram, mas agora vocês o quê?
São. Houve uma transformação na natureza. Ezequiel 36. Deus tirou o coração de pedra, duro, insensível e frio, e pôs dentro do seu povo um coração de carne, mole, sensível, quente, a verdade de Deus. Mudou. Vocês não eram, agora vocês são. Mas tem um segundo motivo aqui embutido. Vocês não tinham alcançado o quê? Mas agora... Então vocês não tinham sido alvos da misericórdia, vocês teriam sido consumidos, vocês morreriam nos seus delitos e pecados, mas Deus teve misericórdia. Lembre de Efésios, capítulo 2, verso 4. Tendo falado da condição deplorável espiritual, diz assim: mas Deus, sendo o quê? Rico em misericórdia. Então ele diz: olha, você mudou, porque Deus foi misericordioso. E essa deve ser razão suficiente para você entender a sua identidade e cumprir a missão que Deus deu a você, proclamar. Ah, pastor, ninguém faz isso. Faz. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Vamos ver um exemplo clássico disso na vida do apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Observe bem como Paulo começa esta experiência que ele teve. 1 Timóteo 1,12. Abriram? O que é que nós vamos ver aqui? Alguém que mudou e passou a ser um proclamador, porque ele entendeu quem ele era e o que Deus fez por ele. Isso foi razão suficiente para ele cumprir a missão. Tem motivo para fazer. Verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo, ora, nós não éramos, e agora o quê? Somos. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? Principal. Agora leia o 16 juntos. Mas me foi para que em mim evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele. E antes que você se ensoberbeça, Paulo termina essa porção com uma doxologia, verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos. Então a glória de você fazer a missão que Deus lhe deu não é sua, é de Deus. Então por que eu deveria me engajar nessa obra? Porque você mudou. E porque Deus foi misericordioso com a sua vida. E isso é razão suficiente para você fazer a vontade de Deus. Você não tem mais o velho coração. E você entende agora o que é ter compaixão. Porque você foi alvo dela. Meus queridos irmãos, um dos grandes perigos que nós corremos na nossa vida é de esquecer de onde nós viemos e o que Deus fez por nós. Isso vai nos levar à soberba e à ingratidão. Lembre bem disso. Jamais esqueça de onde você veio e o que Deus fez por você. Todos os dias se lembre disso. Todos os dias se lembre disso. Mas não lembre com pesar de querer voltar como aqueles que saíram do Egito estavam com desejo de voltar. Porque diziam eles que lá eles comiam fartamente, lá eles tinham alegria. Não, é mentira. Lá eles eram escravos. Então não se lembre daqueles momentos de deleites no pecado, porque são enganosos. Eu quero que você se lembre da miséria que você estava sem Deus. E do que Ele fez com você. Te lavou, te deu uma roupa nova, te pôs um anel no dedo e matou o novilho mais cevado
para numa festa se alegrar com a sua presença. Será que isso não é razão suficiente para você, entendendo a sua identidade, proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz? Eu quero finalizar fazendo algumas aplicações para nós. A primeira delas é a seguinte: não saia daqui hoje sem reconhecer qual é a sua nova identidade em Cristo. Isso é muito importante. É muito importante. E quando nós olhamos os diversos personagens da Escritura, fica evidente que essa questão de nova identidade deve ser posta. Por exemplo, quando você vê a transformação de pessoas cujo nome era um e depois passaram a ser outro. Exemplo bíblico, Jacó era o quê? E agora o nome dele passou a ser? Não é mais enganador. Ele enganava mesmo. Mas agora ele é filho de Deus. Você precisa entender, irmãos, que mais do que mudar o nome, Saulo agora é Paulo. Está aquilo que Deus fez no mais interior do seu ser, conferindo a você, em Jesus, uma nova identidade. Então eu queria que você olhasse e visse, meu Deus, quem eu sou em ti. Nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura. Saia daqui contente com isso. E saia aqui desejoso de conhecer mais ao Senhor, para que você possa se identificar mais e mais com Ele e saber como você realmente se parece com o seu Redentor. Não é à toa que os cristãos em Antioquia tiveram ali a primeira ocasião, segundo registrado Lucas em Atos, foram chamados de quê? De cristãos, pequenos cristos, de tão semelhantes que eles eram. Você é um cristão. Você é um eleito. Não esqueça disso. A segunda coisa que eu queria que você pensasse é que ninguém recebeu uma nova identidade em Cristo para ter uma vida sem uma missão específica. E aqui eu estou falando da sua vocação. É interessante perceber que muitas pessoas são convertidas, professam a Cristo como seu Salvador, mas não entendem o que devem fazer no corpo de Cristo. E aqui está muito claro, de modo mais amplo, essa santa vocação que o Senhor nos deu de sermos proclamadores das verdades do Senhor. E Ele não está dizendo aqui que você precisa ser um pastor, um presbítero, um diácono, Ele está falando para a igreja. Por isso, que em 1 Pedro capítulo 1, verso 1, na destinação da carta, ele diz aos eleitos que são forasteiros. Em certa medida, do ponto de vista espiritual, nós somos também eleitos forasteiros, rumos a Jerusalém celestial. Logo, também temos uma missão. Qual é a missão? Proclamar. Eu fiz uma pergunta hoje e vou repetir. Você quer que a sua igreja cresça? O quanto você tem proclamado? O quanto você tem se disposto diante do Senhor para isso fazer? Lá na igreja tem um exemplo fabuloso. Uma jovem, na verdade adolescente, tinha uma amiga de colégio que era desprezada por muitos. E ela se aproximou dessa jovem e disse a ela que morava ali no seminário. E toda vez que ela passava com a mãe, a amiga dela, via a igreja e disse, eu quero ir aí, eu quero ir aí. E a mãe, o que é que você quer fazer aí, minha filha? Não, eu quero ir aí porque minha amiga mora aí dentro. E ela foi um dia, de tanto buzinar no ouvido da mãe, a mãe se encheu, eu acho igual tipo o juiz Inico, e disse, eu vou atender. Aí foi. Aí disse, olha, eu estou vindo aqui por causa disso, minha filha pedindo. Mas eu quero dizer ao senhor que eu estou vindo aqui por causa dela, não é por causa de mim, porque eu tenho a minha religião. Eu disse, tudo bem, sem problema, mas é necessário que a senhora acompanhe, porque ela é de menor, vamos cuidar. Aí veio a primeira sessão, veio a segunda, na terceira, marcou para vir a filha e ela, só chegou ela. Eu disse, o que aconteceu com a menina? Ela disse, não, hoje não é para ela, é para mim. A filha foi recebida, batizada e professa. A mãe foi recebida, a irmã foi recebida e o pai já está indo para a igreja.
uma conversa de colégio, uma amizade feita, a verdade proclamada. Meus irmãos, nós estamos longe de reconhecer o poder de Deus na sua plenitude e os caminhos providenciais dele. A única coisa que ele pede de nós é: proclame as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só isso. Finalmente, nesse texto você tem essa missão. E é possível que algumas pessoas digam: mas nós não temos razões para isso. O texto te deu. Você não era o quê? Povo, mas agora você é. Mudou. E a outra? Você está diante de um Deus que é misericordioso. Então talvez você não tenha feito isso até hoje. Clame a Ele por sua misericórdia: Senhor, me perdoe. Eu não tenho sido desses que proclamam. E me ajude a mudar. Não me deixe desperdiçar a oportunidade, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei a quem o Senhor me enviará. Eu não sei talvez as palavras que devam sair da minha boca. Eu só quero que o Senhor me guie. E eu quero dar um exemplo para você disso, que não precisa nenhum curso teológico. A mulher samaritana encontrou o Senhor Jesus Cristo no poço. Teve aquele diálogo e foi transformada. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro e voltou para os seus. E começou a falar de Cristo. Olha, ele fez isso, ele disse isso a meu respeito. E eles começaram a crer. Mas logo Cristo foi até eles e eles disseram o seguinte: agora já não é mais pelo que disseste que cremos, mas porque nós mesmos temos visto e ouvido e cremos que ele é o Salvador do mundo. Mas quem chamou a atenção daquele povo? Uma mulher cuja vida pregressa era terrível. O que é que ela fez? Ela só falou aos seus o que Cristo fez na vida dela. Com poder, com misericórdia, com graça. Deus não fez nada na sua vida. Você não tem nada a contar acerca de Deus. Eu creio que todos nós temos. E o meu desejo é que essa igreja cresça nesse sentido, de ter consciência da sua identidade, estar pronta para cumprir a sua missão. E se porventura faltar motivos, lembrar de onde vocês vieram e o que Deus fez por vocês e por mim. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos? Ó Pai, eu quero te agradecer por tua palavra viva e eficaz. Agradecer a Deus porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Agradecer a Deus porque outrora a nossa identidade estava associada às trevas. Mas o Senhor Deus em Cristo nos chamou eficazmente, nos conferiu uma nova vida e uma nova identidade. E uma nova razão para viver e até para morrer. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Bendito seja o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, como o povo do Senhor que somos. Abençoa esta igreja, para que, consciente da sua identidade, prossiga no cumprimento da sua missão, seja despertada em toda ocasião, a fim de proclamar as virtudes do Senhor, que nos chamou a todos nós das trevas para a tua maravilhosa luz. E se porventura, ó Deus, em algum momento faltar-nos disposição, motivos, faz-nos lembrar, ó Deus, quem o Senhor é, quem nós éramos e o que o Senhor fez por nós. E foi maravilhoso. Faz isto, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe este conselho, sua junta diaconal, cada membro, de modo que a boa mão do Senhor seja sobre esta igreja. Assim oramos, ó Pai, em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Amém. Vamos ficar em pé, queridos.
Receber a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que a igreja presente diga amém. Amém. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus o Espírito, glória dai. Amém. Sentem, irmãos.